O Jornal Estado completa 90 anos em setembro e lança Caráter. A gente recebe aqui na nossa sede, na Aldeota, o senador Cid Gomes. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Bela, a honra e o prestígio de inaugurar este canal importante. Senador, eu tenho que te fazer essa pergunta. Fique à vontade. Qual é o seu caráter? Bom, sim, quando a gente vai envelhecendo, a gente começa a pensar mais sobre essas coisas. Eu acho que caráter é uma coisa que é formada pela convivência que você tem numa primeira infância, dos seus pais, naturalmente, são fundamentais, mas eu tenho também uma consciência de que isso é uma opção que você vai fazendo conscientemente ao longo do tempo. Tem gente que diz que o caráter se forma aos 5 anos de idade, 6 anos de idade. Eu acho que é possível você moldar o caráter e é possível muitas vezes você desmoldar o seu caráter, você tem uma postura de um jeito. Bom, eu me esforço para ser uma pessoa séria, ética, que fraterna, que faça uma boa ação todo dia, e que tenha respeito e que tenha uma palavra que ficou muito na moda mais recentemente, a tal da empatia. O que é isso? É você se colocar no lugar do outro. Sempre que você for fazer alguma coisa, se coloque no lugar do outro para ver se você gostaria que essa coisa fosse feita com você. Então, sim, eu procuro ser um bom caráter. Me esforço para ser um bom caráter. Me esforço para não alimentar o espírito de vingança, que eu acho que é uma coisa vindita, você ficar alimentando ódio, isso faz muito mais mal do que bem. Eu não sou Madre Teresa de Calcutá, eu me inspiro em São Francisco, né? Procuro aqui manter essa fitinha aqui para me lembrar sempre. E essa coisa de vingança, quando alguém faz alguma coisa, principalmente na política é muito comum, quando alguém diz alguma coisa contra você, que você sabe que é uma mentira, em vez de você ir se vingar e bater boca, eu faço as minhas vinganças todas imaginárias. Então eu me imagino uma vingança maligna, como diria aquele vampiro do chicanismo. E me dou satisfeito só por isso. Pronto, fico em paz e vou levando minha vida. Entendi, senador. Eu tenho que dizer, caráter todo mundo tem. E aí eu vou dizer que se é bom ou se não é bom, a gente não sabe, né? Senador, senhor, muito obrigada por estar aqui conosco. Gabriela agradeceu e eu gostaria de reforçar também o meu agradecimento como jornalista de recebê-lo aqui, de receber o senhor aqui no Jornal Estado, né? Eu vou começar fazendo o seguinte questionamento. Essa semana no Jornal Estado noticiou, a gente fez uma breve linha do tempo, colocando o senhor como em caráter de hegemonia de poder no Estado. E aí eu explico por quê. Há 20 anos atrás, o senhor vencia as eleições como governador, né? Fez sua reeleição, desbancou a reeleição do PSDB no período, fez sua reeleição, conseguiu emplacar o seu candidato à época, né? Hoje senador, seu colega de Senado, Camilo Santana, e é extremamente parceiro do governador Elmano, né? Mas ninguém passa a vida inteira no poder. Eu lhe pergunto, né, numa eleição tão polarizada como essa, o senhor tem receio de que essa hegemonia se esvaia de alguma forma das suas mãos? Como é que está politicamente isso na sua cabeça? Bom, primeiro, eu não acho que seja uma hegemonia pessoal, né? Não tem uma vaidade, sinceramente, nem de ser o grande precursor das mudanças no Ceará. Eu não tenho nenhum problema em reconhecer méritos, inclusive de pessoas que não são meus aliados. O grande mérito da mudança definitiva, um paradigma na política no Ceará foi o Tasso, né? E eu estive ao lado dele. Se a gente for juntar e sair, aí vai mais 20 anos. Então, reconheço isso. Acho que o Ceará depois deu umas escorregadas ou passou a se comportar, o governo, né, num ritmo mais lento. E eu não fui candidato de oposição negando e desconhecendo os avanços que o Ceará tinha tido recentemente. Mas o que eu dizia era que o Ceará precisava acelerar um pouco mais e que era importante uma gestão que engrenasse uma terceira marcha. Eu usei essa expressão que é muito comum. Você dá mais velocidade, dá mais ritmo ao crescimento. E, bom, eu vinha de uma experiência de gestão em Sobral, no município, e não há nada mais rico
do que a gestão do município. É lá onde as coisas realmente acontecem. Fora a segurança, que é uma coisa que extrapola a competência dos municípios, educação, saúde, urbanismo, interação com essa área de estímulo econômico, geração de emprego, o município aqui, e você vê as coisas acontecendo. Eu tinha um dinamismo de manhã cedo reunir um secretário, ou chamar um secretário e dizer, vamos fazer isso aqui hoje. E no fim da tarde eu ia andar e já via a coisa acontecendo. O Estado é uma máquina maior, mas a riqueza da gestão de Sobral me permitiu trazer para o Estado um papel de liderar os demais municípios. Então a gente implantou uma série de ações que tornaram parceiros próximos, independente de relação partidária ou até mesmo simpatia política, todos os municípios do Ceará. Nós implantamos um programa na área da educação, naquilo que é responsabilidade do município, que é a alfabetização, o ensino fundamental, que permitiu que a educação pública no Ceará evoluísse e se encontrar hoje no melhor patamar, na melhor referência do Brasil. Nós implantamos um modelo de consórcios entre o Estado e os municípios na questão da atenção secundária de saúde, que são as consultas especializadas. O município tem lá a responsabilidade de tocar aqueles programas que são da atenção básica, é o agente comunitário de saúde, é o médico de família, através dos programas de saúde da família. Mas quando passa para aquela questão de já exames especializados, consultas especializadas, os municípios tinham grande dificuldade e o Estado tinha uma grande lacuna. Não tinha nenhuma estrutura hospitalar do Estado, né, no interior do Estado. Tudo que o Estado tinha de saúde era aqui em Fortaleza, os hospitais que herdou do governo federal. Eram hospitais federais, HGF, o Hospital de Messejana, eram hospitais. Nós implantamos tanto a política terciária, diretamente com o Estado, com os hospitais do interior, que foi feito de Juazeiro, foi feito de Sobral, foi feito de Quixeramobim, e isso teve sequência no governo do Camilo, no governo da Isolda e no governo do Elmano. O Elmano está tocando, acho que hoje, 3 hospitais regionais, né? Mas o que eu queria destacar mais era a relação com os municípios. Pela experiência que eu tive, pelas dificuldades que eu senti enquanto prefeito, a gente estreitou essa relação. Hoje nós temos 22 consórcios de saúde. É claro que saúde, todo dia está surgindo uma coisa nova, todos os dias surge uma nova técnica, uma nova cura, um novo medicamento, um novo equipamento, e é importante que o poder público vá sempre acompanhando isso. Mas hoje nós temos em cada uma das 22 microrregiões um centro que chama policlínica, em que você tem lá diversos médicos, diversas especialidades, diversos tipos de exame, feito na gestão também. O Estado construiu e comprou os equipamentos, mas a gestão ela é compartilhada de um consórcio. A rigor, são os municípios, com o acompanhamento do Estado, que faz a gestão do dia a dia. Então, eu acho que isso e obviamente o avanço dessas coisas é que é um marco desses que chamou de hegemonia, que eu não considero. Assim, eu sou a favor sempre da renovação. Eu tive o privilégio de ser governador 2 vezes, eu jamais terei a pretensão de ser governador de novo. O que a gente deve fazer é dar oportunidade. O Camilo foi 8 anos e teve aí o período da Isolda, que o que nós desejaríamos era que a Isolda permanecesse, mas a partir dali criou-se um impasse, já estou entrando aqui na política, e o Elmano, assim, dá sequência a esse projeto. Então, eu digo sempre, já meio que como vacina, eu estou onde sempre estive e estou defendendo o projeto que eu ajudei, não foi a fundar, a criar, a ter um ritmo mais acelerado. Senador, falando das prefeituras e dessas articulações pelo interior, é indubitável a relevância do Estado do Ceará nas eleições até nacionais. E o senhor, na janela partidária, foi aí um furacão. O senhor meio que já respondeu, mas eu vou insistir na pergunta. O senhor está fazendo as bases para 2030? Em que sentido de base? No sentido de articulação política e manter uma liderança entre essas prefeituras. Olha, eu lhe juro, ninguém está imune, e é da natureza humana, você ter vaidades. Mas como eu policio o meu caráter, eu me policio, todo dia é uma tentação. Todo dia na vida da gente é uma tentação. Tem sempre assim um atalhozinho, tem sempre uma oferta de um caminho mais fácil. Mas eu me policio para que eu siga aquele caminho que é o correto, que é o sério, que é o ético, que é o do trabalho, que é da dedicação.
E é isso que eu faço. Então, na política, eu estou nela por gosto. Lhe juro, me dá prazer. Me dá prazer. Se o meu telefone não toca, alguém me procurando, eu fico preocupado. Será que está acontecendo alguma coisa? As pessoas estão me esquecendo? Eu não quero jamais ser esquecido. O que eu quero é que a minha memória fique para os meus netos, para os meus bisnetos. E memória como de alguém que fez o bem. E é isso que eu procuro fazer. Na política, você tem 1 milhão de formas de agir. Você pode agir no parlamento, você pode agir como um secretário de Estado, coisa que eu nunca fui, né? Ministro, até ocupei um período brevemente. Você pode ser um parlamentar, que eu já fui aqui na Assembleia e estou senador. E você pode fazer na militância partidária, que é a tarefa a qual eu estou me dedicando de corpo e alma. E faço isso, repito, com o maior prazer. E o meu orgulho, né, é que esse esforço tenha consequência, tenha resultado, tenha retorno. Então, fico feliz quando o PSB alcançou nas eleições municipais um resultado de ser o primeiro partido em prefeitos eleitos no estado do Ceará. Foram 65 prefeitos eleitos. E de lá para cá, da eleição, que não tem 2 anos ainda, nós já tivemos a adesão de mais 8. Então, hoje nós estamos com 73 prefeitos no estado do Ceará. Eu fico feliz de que o PSB é o partido que tem a maior representação na Assembleia Legislativa. E no que depender de mim, essa representação deve aumentar. Vou me esforçar muito para que a gente possa eleger 13, 14 deputados estaduais agora nessa próxima eleição e a gente se consolidar ou se reafirmar como a maior bancada na Assembleia. E tenho também diariamente o desafio de fazer uma boa bancada de deputados federais. Isso é que vai dar para o Ceará uma representação forte, para o Ceará, para o nosso partido, para a política no estado do Ceará. E eu traço metas, eu sou por formação engenheiro, eu tenho a formação de engenharia. E eu defino sempre meta e vou trabalhar para executar essas metas. A minha meta de deputados federais do PSB é que sejam eleitos 5 deputados federais. Senador, a gente está chegando Estou antecipando a metade da nossa conversa e eu queria falar agora de economia. Senador, vamos lá, economia, né? É interessante, o senhor falava da história da continuidade, independente da aliança partidária, enfim, de fato é isso que se escuta muito fora do Ceará, né? De como o Ceará tem sucesso hoje nos números em razão dessa política de continuidade governamental, né? Quando a gente fala de indústria, a gente vê realmente um investimento muito grande, uma atratividade polo automotivo, enfim, agora a gente está vendo aí data center chegar, mas, por exemplo, a mão de obra do data center, ela não tem como a curto prazo ser uma mão de obra local, você precisa formar pessoas específicas da área da tecnologia, enfim, e assim outros setores também que estão sendo atraídos para o Ceará, né? Eu lhe pergunto, para quanto tempo a gente, como cearense, pode esperar que esses investimentos deem fruto para além da mão de obra ali só do operário, digamos assim, de uma construção de inteligência local também, como aproveitando o ITA, por exemplo, que chegou aqui? Claro, você já deu. Acho que a gente tem que... Assim, eu acho que essas coisas não existe uma bala de prata, que é aquela que mata o vampiro. Não existe uma bala só ou um alvo só que você consiga resolver todos os problemas. Se a gente for ver a economia do Ceará, nós temos um desafio histórico porque que é assim visível. Nós temos 4,4%, eu posso estar desatualizado, mas não é muito diferente disso, 4,4% da população do Brasil. O que a gente vai ver do percentual de formação do PIB cearense no total do PIB brasileiro é 2,1, 2,2. E isso já é uma mudança recente, porque não tinha, antes de mim nunca tinha chegado a 2. A gente era menos de 2% do PIB nacional. A tradução disso é que o cearense médio vive com a metade da renda que o brasileiro médio vive. E o Brasil não é um país de primeiro mundo. Então, nós já estamos num país considerado aí em desenvolvimento, que tem uma renda per capita abaixo da renda dos países considerados de primeiro mundo. Então, isso é um desafio permanente e a gente tem que investir em todas as frentes da economia. Assim, pior do que o emprego de operário é não ter emprego. Então, já se disse no passado que emprego na indústria calçadista, isso não tem relevância. É muito cômodo, a pessoa está bem de vida aqui, atrás de um gabinete de ar-condicionado, criticando
Mas foi fundamental para o Ceará, e isso é ao longo dos anos, ter conseguido atrair para cá uma indústria calçadista que coloca o Ceará entre os 3 maiores produtores de calçados do Brasil e de exportação, acho que somos o primeiro, né, ou estamos aí disputando o primeiro lugar, numa atividade que é intensiva, geradora de mão de obra. Então é fundamental que a gente faça isso, busque um emprego, qualquer que seja ele. Para mim não tem, é óbvio que se você conseguir o emprego de um salário de 20 mil é melhor, mas você tem que, pior é o desemprego. Tá certo? Então, eu acho que, repito, todas as frentes têm que ser, a gente tem que atuar na geração de indústria para a demanda de mão de obra que existe nas áreas urbanas do Ceará, e o Ceará mudou profundamente o seu percentual de pessoas que moram na zona rural e moram na zona urbana, e não tem outra atividade que gere tanta mão de obra do que a indústria, principalmente a indústria de mão de obra intensiva. Então, a gente tem, e o Ceará tem resultado, tem consequência nisso. Um outro desafio, assim, a partir de números, é o seguinte: o setor primário, quer dizer, agricultura, pecuária, as atividades do campo, elas são responsáveis pela geração de um percentual inferior a 10% do PIB cearense. E se a gente vai ver as estatísticas de onde as pessoas tiram seu sustento, eu lhe digo com tranquilidade, de cada 10 cearenses, 2 tiram seu sustento do setor primário. Ou seja, 20% dos cearenses estão sobrevivendo do setor primário, que só gera 10%. Isso quer dizer, no Ceará, mais uma desigualdade. Na zona rural, ou das pessoas que tiram seu sustento do campo, tem a média da renda do cearense. É outro desafio. Então, é fundamental que a gente inove, diversifique, e muitas coisas importantes têm acontecido aqui. Há muito pouco tempo atrás, a gente não tinha uma coisa que é básica, que é você transformar o leite em leite em pó. Isso dá mais sobrevida, isso não obriga a indústria a ter que vender tudo imediatamente, né? Isso melhora o preço do agricultor. Se a gente investe em padrão genético, que é uma coisa que tem acontecido muito, melhorar o padrão genético, você vai melhorar a média de produção de leite. Estou falando de uma atividade da zona rural. Se você, assim, eu pessoalmente tenho me dedicado experimentalmente, você tinha perguntado aqui qual é meu hobby, isso é hobby e ao mesmo tempo é assim um exercício de procurar ver alternativas. Então, tenho procurado fazer isso pessoalmente, e o Estado, a gente está vendo aí, teve agora uma conquista extraordinária. O Ceará é um Estado que foi formado da pecuária, o nosso Estado foi povoado a partir da pecuária extensiva. Nós nunca tivemos um frigorífico. Um frigorífico tem matadouros, com aquelas dificuldades todas. Já tinha um Free For aqui em Fortaleza e deixou de existir. Está vindo para cá um grande frigorífico que vai abater 500 cabeças de gado por dia. Por dia. Aí alguém vai dizer certamente, mas nós não temos rebanho para isso. Pode ter certeza, eu até brinquei, quem é que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Tendo frigorífico, já nós vamos ter oferta. E nós temos como fazer isso. Tem tecnologias que não é tecnologia de ontem, não, é tecnologia de 20 anos, silagem. E eu estou vendo cada vez mais, dia desse eu fui visitar lá na Chapada do Araripe, uma área de 1.500 hectares de milho. Onde é que você viu isso no passado do Ceará? Então, são coisas que vão poder contribuir. Eu estou falando de economia, e economia onde a gente tem mais dificuldade. Nós estamos, assim, na ponta, na vanguarda do que há de mais avançado em produção de energia. O Ceará, quando eu era governador, não gerava aqui 1 megawatt. Toda a energia que vinha, que os cearenses consumiam na indústria, nas suas casas, nos seus escritórios, nas suas fábricas, vinha de fora do Ceará. Ao longo desses anos, o Ceará hoje exporta energia. Certo? Isso é aquela história. Aí você diz, mas aquela cataventozão lá, aquilo não gera emprego, mas aquilo gera divisas.
Aquilo gera divisas. Um Senador, painel solar gera emprego na desculpa lhe interromper. A exploração do urânio aqui em Santa Quitéria, por exemplo... É uma coisa que eu tenho lutado pessoalmente, comecei a lutar quando eu era governador. E felizmente... O senhor é a favor... Claro que sou. Veja, mas não como commodity, quer enriquecer no Brasil o urânio? Gabriela, essas coisas, um dia desses, uma pessoa aí, eu não vou citar nome, eu não quero polemizar, certo. Uma pessoa tampou um outdoor lá em Calcaia, dizendo que o Ceará é um estado que tem problema de água e que um data center consome um volume de águas extraordinário e que é inviável fazer isso aqui no Ceará. Eu fui lá procurar, fui visitar lá as obras do data center. Hoje tem lá 600 pessoas trabalhando. Eu disse, mas tem engenheiro também, tem empresas cearenses que estão fornecendo, é tudo pré-moldado, então tem uma empresa cearense que gera empregos melhores, e que faz já aquelas vigas, zonas de concreto enormes, que são transportadas, que tem um motorista do caminhão, que já é um salário, na média, melhor do que o salário mínimo, e já tem lá diretamente 600 pessoas trabalhando na construção do data center. E eu perguntei para ele, quanto é que vai usar de água mesmo aqui? Com medo, preocupado, porque essas falsas notícias que se colocam, falsas verdades, pseudo-verdades, lendas urbanas, né? Sabe qual é o consumo do que vai precisar para resfriamento? O data center, você imagina aquilo ali, é você processar 1 trilhão de informações por segundo. Né? Você faz aquela busca no Google ou vê um vídeo no TikTok, vou falar de todos aqui para não dizer que o TikTok é o que está fazendo, a gente tem que fazer propaganda dele. Mas posso falar dos outros, Facebook, Instagram, aquilo ali, você tem que ter aquelas coisas todas, tem que estar num lugar. E tem que andar rápido, tem que processar rápido. Sabe quanto é o consumo? O consumo é equivalente a 27 residências. 27 residências é o que vai precisar de água lá para essa função de resfriamento. É claro que como vão trabalhar lá 600, 700 pessoas, tem uma indústria de 600, 700, um comércio com 600, 700 pessoas, precisa da água para as necessidades sanitárias. Né? Mas para o resfriamento é uma tecnologia nova que o consumo equivalente a 27 domicílios. Senador, isso não significa nada. A gente está chegando perto do fim da entrevista. Vamos dobrar. Infelizmente. Vamos dobrar o primeiro. So, eu não sei nem qual é a pergunta que eu faço aqui agora. Eu vou voltar a falar de política. Eu vou voltar a falar de política. O presidente da Assembleia, Romeu Aldigueri, falou que agora está se formando a chapa majoritária. A preço de hoje, qual partido ganha essa vice? Leva essa vice? Sinceramente, eu não posso aconselhar e defender o que eu não penso. Um dia desse eu tive com o governador Eumano, que é quem deve liderar o processo, disse que estava achando que deveria já precipitar esse processo. Ele é quem lidera, ele é quem resolve. O que eu fiz sempre foi deixar para a última hora. Você vê a política, eu não gosto nem de falar essa frase não, mas ela é tão dinâmica, né, que há 15 dias atrás você tinha um empate técnico a nível nacional entre o Lula e o Bolsonaro lá. Vamos ver hoje, vai sair um Datafolha, mas todo mundo está dizendo que essa diferença já está quase em 10%. Em 15 dias. Então, formar uma chapa agora, eu sei lá o que é que pode acontecer daqui até o prazo, porque você pode até formar agora, mas a oficialização só pode ser feita a partir do dia 20 de julho. Nós estamos ainda em maio, tem uma semana de maio, tem mais 4 semanas de junho e tem mais 3 semanas de julho. Nós estamos falando de quantas semanas? Nós estamos 7 são 3 quinzenas e meia. Numa quinzena a gente está vendo o destroço que aconteceu a nível nacional. O que era o último colocado lá, um candidato aí do partido que eu nunca nem tinha ouvido falar, é novo, Missão, já está em terceiro colocado. Muita coisa pode acontecer. A influência da política nacional sempre foi muito grande aqui no Ceará. Se você for ver historicamente, eu não tenho registro de alguém que tenha ganho a eleição aqui que não tenha sido o mesmo que teve
que foi eleito presidente. Rara, aí tem um Bolsonaro, o período do Bolsonaro, mas não foi pelo Ceará, o Lula teve maioria aqui no Ceará. Então, assim, o governador é quem lidera, ele é quem diz a data. E eu estou às ordens, o meu partido será um partido aliado, isso não tem nenhuma voz dissonante no meu partido, enfim, nós queremos contribuir para a reeleição do governador Eumano. Eu quero só pegar um gancho aqui nessa onda do... Duplica a hora, mulher. Não. Por que tem 30 minutos? Faz de 1 hora, 60 minutos. Extraordinariamente, né? O primeiro? É o primeiro. Não, edição especial de inauguração, 60 minutos. Eu estou às ordens, prazer para mim. E 2 entrevistadoras assim, inteligentes, perspicazes e bonitas. Obrigada. Muito obrigada. Com todo respeito à minha mulher, que eu amo. Oh, que bonito. Se pegar só o gancho do senador, no sábado, o seu irmão Ciro Gomes fez o evento para lançar a pré-candidatura e ele chegou a citar nomes, ali de uma maneira muito, muito discreta, pedindo votos, enfim, Capitão Wagner, deputado, do PL, que é enfim. O senhor fala, então, que o governador pensou na possibilidade de repente antecipar. O senhor acha que tem relação com os nomes que foram expostos no sábado? Olha, eu sinceramente acho o seguinte, essa história, hoje no Brasil, o modelo partidário está completamente na contramão do que é o razoável. Partidos, para mim, eles devem surgir das bases e vão se formando nos municípios, se integram nos estados e vão representar a nível de país. No Brasil é o contrário. Você tem lá meia dúzia de caciques, que alguns deles não têm voto nenhum, não têm representação nenhuma e comandam cartórios partidários. Infelizmente, a regra é essa. Tem exceções, mas a regra é essa. Cartórios partidários controlados a partir de Brasília. E a lógica deles é o seguinte, estou me lixando para vereador, estou me lixando para prefeito, estou me lixando para deputado estadual, estou me lixando para governador, estou me lixando para senador, o que eu quero é deputado federal. Por quê? Porque o fundo partidário, o que financia bilhões de reais que são distribuídos anualmente como fundo partidário. Eu não estou criticando isso, eu estou criticando a lógica de percepção ou de compartilhamento desses recursos. É pela quantidade de deputado federal. O fundo partidário é a quantidade de deputado federal. Então, eu tô aqui botando um venenozinho na chapa adversária. Assim, quando eu vi, assim, eu procuro observar, eu procuro me informar. Quando eu vi uma foto do Capitão Wagner apontando para o... Não sei como é que eu digo agora, uma vez eu fui dizer que era o pai do André, reclamaram tanto, que acho que... Alcides. O Wagner apoiando para o Alcides, eu vi, está ali a dobradinha, né? Aquilo, e lá no Congresso, né? Está ali a dobradinha. Agora, aí depois o Ciro diz que quer que o Roberto Cláudio seja o vice dele. Todas essas pessoas, não todas, mas o Wagner e o Roberto Cláudio foram apresentados à liderança do União Brasil como candidatos a deputado federal. Será que o União Brasil vai concordar que eles vão disputar outros cargos, que não aqueles cargos que dá a grana do União Brasil? Então, olha, essas coisas, repito, eu tenho minha tese. Quem lidera o nosso grupo no Ceará é o governador Eumano. Eu também tenho um senso de hierarquia. Sempre defendi hierarquia, sempre respeitei, desde lá da minha casa. A gente cresceu num ambiente de respeito, de reconhecimento de autoridade, e no estado do Ceará a maior autoridade é o governador, certo? Então ele é quem dirá o time. Eu faço ponderações e a minha história é assim, se você tem tempo e acontece tanta coisa em 15 dias, para que vai decidir isso logo agora?
É a minha tese, mas só como... Só um adendo, na segunda-feira, a gente publicou um conteúdo exatamente sobre isso, que eu conversei com o Capitão Wagner depois do evento, e o que ele me disse foi o seguinte, que havia uma certa indecisão da própria Nacional de lançar o Roberto como vice, porque e ele não falou prioridade, mas ele sinalizou exatamente deputados federais. A prioridade é deputado federal, e não é por outra coisa não, é por dinheiro. A prioridade é deputado federal e não é por outra coisa não, é por dinheiro. O vil metal, que ergue e destrói coisas belas. Senador, a gente estava conversando com o seu amigo, Macário Batista, antes Amigo conterrâneo, e eu sou admirador. E ele estava assim, se questionando, como é isso? Ele foi prefeito, ele foi deputado, ele foi presidente da Assembleia muito novo, governador, senador, e vai desistir, ele vai parar? Desistir? Não, ele vai... Desistir jamais. Assim, Mas vai parar? A primeira pergunta que me foi feita, Gabriela, foi sobre assim, o que é que me dá prazer, né? Ou eu, pelo menos, entrei com essa resposta. Eu adoro política, eu faço política. Se desse 24 horas por dia, eu tenho que dormir. Estou dormindo cada vez menos, porque a gente vai ficando velho e vai diminuindo a quantidade de horas. A gente não tem mais tanto sono quanto tem quando é adolescente. Mas eu adoro política, eu só vou largar a política morto ou privado de saúde, pode ter certeza disso. A política, você tem diversas formas, estou repetindo o que eu já disse aqui. Tem diversas formas de você atuar. Você pode atuar no mandato executivo, você pode atuar no mandato legislativo, você pode atuar numa secretaria, você pode atuar numa direção partidária, entre outras tantas. Tem mais aí, se a gente for pensar um pouco, você pode atuar na política como articulista, como jornalista. Jornalista, sim, eu defendo que quem tem a posição, diga logo que tem posição. Toda vez que me chamam para falar, fazer uma palestra, alguma coisa, eu digo, minha posição é essa. Saibam, ideologicamente, eu penso assim e tal. Então, estou dizendo logo para que vocês... pior do mundo é o cara querer posar de, não, eu sou isento, eu não tenho lado, eu não tenho... Assim, no jornalismo pode até ter gente que não tenha, mas na política, você tem que ter lado. E a gente pode atuar decentemente como articulista de um jornal, mas dizendo que eu sou defensor da ideologia assim assado, sou filiado ao partido assim. Então, tem 1 milhão de formas de você atuar na política. E eu jamais, enquanto tiver vida e saúde, deixarei a política. Disputar um cargo, assim, não é a minha prioridade. Eu não estou dizendo categoricamente que não serei, mas não é a minha prioridade. A minha prioridade é clara, é fazer do PSB um partido forte aqui no Ceará, elegendo um senador, 5 deputados federais e 13 deputados estaduais. Isso não é pouca coisa, não. Isso é muita coisa. Você não pode ter mais ambição do que isso, não. Eu digo também o seguinte, quem quer para si, não tem para dar para os outros. E eu sou da filosofia que é o contrário da que está lá no Velho Testamento. A história de Mateus, primeiro os teus, eu sou o contrário. Mateus, os últimos são os teus. No meu caso, assim. O último é o meu interesse pessoal. É a última coisa. Depois eu vou cuidar de ajudar todos os meus amigos, todos aqueles que fizeram uma fichazinha, se inscreveram, se filiaram no meu partido, que estão depositando toda a sua esperança, toda a sua luta, todo o seu futuro numa disputa agora, quer seja para deputado estadual, quer seja para deputado federal, e eu tenho a obrigação de ser solidário com essas pessoas. E serei solidário até a última hora. Brigo, mato e morro por essas pessoas. Senador, eu sou setorista de assembleia. No bom sentido, naturalmente, sim, matar e morrer. No sentido figurado. Eu sou setorista de assembleia e essa frase sobre a sua fidelidade, ela é muito forte entre os partidos que estão próximos ao senhor. E também quando eu ligo para alguns interlocutores, presidentes de partido, que me contam que vocês conversam, mas não vai dizer que foi eu que disse não sei o que. Eu tô cheio de fonte assim, viu, senador? E aí... a fonte, como é? Fonte... É a fonte oculta, a fonte off, né? Off, era a expressão. E aí eles falam muito desse dever de fidelidade que o senhor defende, né? E eu lhe pergunto, isso se conecta um pouco com a minha primeira pergunta sobre a hegemonia, que o senhor discorda um pouco de ser, enfim. Hegemonia é uma palavra muito forte. Eu tenho pavor à hegemonia. Eu tenho pavor à hegemonia. A hegemonia é terrível, faz mal à democracia. Uma coisa é você ter
Sim, conjunto de lideranças e partidos que compartilham um projeto. Isso é bom, é sadio, é sadio. Você coloca um projeto em primeiro lugar em relação a um interesse pessoal. A hegemonia pressupõe uma coisa, uma autoridade, um diz sim, e um diz e todos dizem amém. Não, eu tenho pavor a isso. Eu gosto, pelo contrário, eu gosto de debate. Eu gosto de debate, eu gosto de contestações, né? Eu gosto de contestações em tudo, na política, no dia a dia. Eu não gosto de bajulador, tenho pavor a bajulador, eu desprezo bajulador. Agora a gente realmente está chegando ao fim. E aí eu quero... Kelly. Mas eu vou passar com você. Tá, isso. Viu? Aí eu quero saber assim, eu tenho mais 2 perguntinhas. Pois não, eu vou procurar ser sucinto. Tá bom. Depois de velho eu fiquei prolixo, mas eu vou... Então vamos voltar lá para a sua infância, lá... Eu queria lá na saber... minha Barbacena. Minha Barbacena é Sobral. Barbacena é um personagem chicanista. Minha Barbacena é Sobral. A minha Sobral. Minha Sobral. Lá em Sobral, quando o senhor brincava, quando a gente brinca com os primos, brinquei com os de amigos, tudo que você possa imaginar. Irmãos, tudo. Triângulo, bila. O senhor tolerava perder? Para os irmãos. Eu vejo isso, eu fico vendo no meu filho. Eu tenho eu tenho 4 filhos, né? Tem um que tem assim uma característica que eu estou criticando, que é não saber perder. Eu sou péssimo, mas sei que estou errado. Eu nunca gostei de perder, não. Nunca gostei, ficava emburrado, enjoado. E isso assim, tem um lado bom, né? Você se conformar com a derrota não é uma atitude positiva. Acho que a gente deve lutar, né? Mas tem que aceitar em algumas situações, somente na política. E olha, eu já perdi na política. Você já perdeu? Já perdi. Eu perdi quando eu fui candidato, falando de política, lato sensu, eu fui candidato 2 vezes ao Grêmio do meu colégio, lá em Sobral. Perdi as duas. Como é que o senhor ficou arrasado? Como é que o senhor se sentiu? Na primeira eu perdi e fui me preparar para a segunda. Perdi de novo. Mas enfim, eu não morri, não. Nem a gente deve morrer, né? Eu não me conformo, eu não fico feliz em perder, não vou mentir, né? Não fico feliz, não. Por isso é que eu luto para ganhar. Mas depois eu ganhei outras, no movimento estudantil. Você vai ganhar essa nesse ano aqui no estado do Ceará? A nível estadual, teve uma que eu me afastei, mas todas as outras que eu participei, eu ganhei. Olha, acho que a primeira vez que eu votei para governador foi no Tasso Gereissati. Ganhei. Votei no Ciro. Ganhei. Votei no Tasso. Ganhei. Votei no Tasso. Ganhei. Votei no Lúcio Alcântara. Ganhei. Votei em mim. Votei em mim. Ganhei. Votei em mim. Ganhei. Votei no Camilo. Ganhei. Votei no Camilo. Ganhei. Eu votei no Roberto Cláudio. Por incrível que possa parecer, eu já disse isso para o Elmano. Porque eu cheguei lá, eu queria botar a minha chapa. A minha chapa era, lá em Sobral, era Leônidas, deputado federal, Lia, deputado estadual, Camilo, senador, governador eu coloquei 1 e não coloquei o segundo número. A chapa que eu distribuí e andei e tal. E presidente, o Ciro. Né? E quando eu cheguei lá na sessão, botei 1, confirmei para governador, 1, confirmei, fiz 3 vezes, a máquina recusou. Aí eu botei o 2, né, que era o meu partido, afinal, botei o 2. Podia até ter votado 11. Eu anunciei que não iria manifestar voto em governador, porque eu queria estar à disposição e em condições de fazer, imaginando que tivesse um segundo turno, uma reaproximação, né, uma reaproximação. Infelizmente, os caminhos foram diferentes, a despeito de todo o meu interesse em tentar fazer uma recomposição. Olha, não faltou recado, não faltou iniciativa minha de tentar conversar com A, com B, com C e com D, e com R, e com tudo mais que você possa imaginar. Mas, assim, ficou uma coisa meio assim, doentia, né? Eu lamento muito. Acho que tem um pouco a ver com polarização como um todo, né? Acho que não. Eu me recuso a acreditar que o Ciro vá ser Bolsonaro. Me recuso a acreditar. Ele se juntou com bolsonaristas, mas me recuso a acreditar que ele seja. O senhor votou no segundo turno 13 também? Votei no segundo turno, votei no primeiro turno Ciro
E votei no segundo turno Lula, abertamente também. Não, e aqui? Hã? Aqui não é Fortaleza? Mas eu não voto em Fortaleza. Eu não voto em Fortaleza. Mas eu vim trabalhar no segundo turno, eu vim trabalhar aqui e falei com 50 prefeitos pedindo para virem ajudar aqui o segundo turno, a candidatura do Evandro. Independente de quem é o 13 aqui nessas eleições, o senhor vai votar 13 ou só sou o governador humano? O senhor já tem dito isso? Eu já falei, você quer que eu repita? Eu me sinto numa obrigação, porque eu fiquei 3 anos e meio, a pedido de todos os nossos amigos que eram do PDT e que vieram para o PSB, todos, sem exceção de nenhum dos que compunham a Assembleia, depois é que começaram a mudar, mas me pediram para eu fazer uma reaproximação. E eu fiz. Como é que eu fico 3 anos e meio e de uma hora para outra eu vou mudar? Então, isso, assim, eu não tirei coragem de me olhar no espelho. Então, eu tenho um compromisso com o governador Elmano. Senador, para a gente encerrar, lá no Rio de Janeiro, quando você quer fazer uma cortesia para o próximo, você deixa um café pago. Qual a sua cortesia para o próximo, em forma de pergunta, para o nosso próximo entrevistado, por favor? Bom, eu acho que o grande desafio do Ceará é esse, a gente avançar na economia. O estado do Ceará avançou muito nos serviços públicos, nós temos uma educação que é respeitada no Brasil, nós temos uma saúde que, se óbvio, está longe de ser a ideal, mas é referência. A Bahia copiou um modelo aqui, até avançou algumas coisas, mas a gente tem boas referências. O modelo implantado aqui nessa área de estradas, de infraestrutura, é um modelo que também é respeitado. E estamos trabalhando muito na economia, né? Então, o que é que a gente faz para andar mais rápido na economia? Senador, por fim, por favor, queria que o senhor nos dissesse um livro escolhido e uma canção escolhida. Bom, eu posso fazer um merchandising? Pode. Pois eu tenho falado muito disso agora e eu vou dizer. Procurem, e eu vou procurar reeditar esse livro. Procurem nas livrarias, daqui a pouco, um livro que chama assim, Frases Lidas, Ouvidas e Proferidas. Escrita pelo Dr. José Euclides Ferreira Gomes Júnior. Eu vou fazer isso, vou ver se eu faço uma edição, porque já a primeira esgotou. É um livro simples, de boa leitura, para políticos, para quem está assim, nessa vida corrida que a gente está. Ele cita algumas frases tipo Alia Jacta Est, a sorte está lançada, frases clássicas, Júlio César, as margens do rio Rubicão, e fala coisas do cotidiano, fala de mulheres, né? É legal, é bem legal o livro, e comenta. Então, esse é um belo livro, principalmente para os dias de hoje. E a outra coisa? Canção. Olha, aí assim, eu tenho no meu próprio Spotify, eu devo ter 1.800 músicas, todas incluídas na minha lista de curtidas. Então, eu gosto de tudo. Eu gosto vamos ver aqui, da Eliane, antiga cantadora de forró, ao Rick Wakeman, sim, que era o órgão do Yes, né? Gosto do Queen, gosto de forró, gosto de pagode, eu gosto de muita coisa. Escolher uma música é difícil, difícil. Eu consegui deixar o senhor sem me dar uma resposta, não é isso? Na música. Na próxima eu lhe direi. Senador, mas é escolher injustiça, vou escolher uma música. Eu levei a culpa, gente. Eu vou dizer uma, que eu peço sempre, né? Amantes, do Araqueto. Eu queria ser bem mais. Conhece? É das antigas, mas é muito legal a música. Amante, quero ter você. Desafinei Senador, o tempo todo. Ele não queria perder para mim, porque ele não gosta de perder. Ele foi atrás da música e trouxe a música. É injustiça. Gosto demais. Rapaz, eu adoro tanta música. É uma injustiça que eu faço com as outras que eu adoro. Mas, na insistência, amantes. Entendo, sim. Obrigada. Araqueto. Senador Cid Gomes, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Jornal Estado, nos 90 anos do Jornal Estado. Obrigado. Eu tenho pelo Jornal Estado vários motivos para ter um carinho especial. Primeiro,
foi o primeiro emprego que eu tive de carteira assinada. Eu trabalhei aqui, não era aqui na Barão de Aracati, era na Barão de Studart, lá perto da Ponte Vieira, como revisor. Eu era estudante de administração e engenharia, foi o que eu comecei a fazer, e à noite eu ficava até 1h da manhã, entrava às 10, saía 1, 2 horas da manhã. Foi o primeiro emprego que eu tive. Eu tive aqui, assim, eu convivi com seu avô, Venel Luiz, né? Convivi com ele. Sei, o Jornal Estado sempre foi um jornal muito polêmico, historicamente. Tem essa veia política. Tem essa veia política, e sempre de posições, assim, defendia posições. Porque, o pior dos mundos é essa história de você dizer que tem uma imprensa imparcial. Não tem, não tem. Todo mundo tem uma preferência. Né? Pode até não ser pelo fulano, pelo beltrano, ou pelo partido A ou pelo partido B, mas pode ser por uma ideologia, pode ser por uma defesa de um modelo econômico. Né? Então, e o Jornal Estado sempre teve a cara de assumir. E eu tenho aqui um grande amigo, querido amigo, conterrâneo, ou nem é conterrâneo, mas casou com a conterrânea e Sobral adotou, que é o nosso bigode de graúna, da cor das asas da graúna, que é o Macário Batista. E você, que eu assim, conheço já há um bom tempo. Alegria participar, sucesso nesse videocast, que seja aí mais um espaço onde o cearense e o mundo, né, possa se informar. Muito obrigada. A gente encerra, então, com o caráter do senador Cid Gomes. Muito obrigada e até o próximo Caráter.